Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos da Nutec, uma empresa de consultoria no ramo de alimentos da UFRN, e a gente veio trazer um pouquinho desse assunto, né, da gestão eficiente no mercado alimentício. A gente trouxe como uma adoção de uma gestão eficiente pode estar impulsionando o mercado de alimentos, e trouxemos um painel sobre o mercado alimentício e quais ações práticas são necessárias para minimizar os custos e incrementar o lucro para as empresas alimentícias. Meu nome é Ionara Freitas, eu sou presidente executiva e diretora de projetos da Nutec. Meu nome é o Everton, eu sou coordenador executivo aqui na Nutec. Bom, para começar o nosso papo aqui, né, a gente vai apresentar para vocês agora um panorama atual, né, do mercado alimentício. Então, como é que está esse panorama? Basicamente, a gente tem notado que ha havido uma mudança, né, no comportamento do consumidor. Então algumas tendências vêm aparecendo, né, nesse mercado, e essas tendências vêm se fazendo cada vez mais presentes diante do mercado atual de alimentos. E aí, essas mudanças no comportamento do consumidor, elas vêm aparecendo com mais força a partir desse advento da pandemia, né, no começo de 2020. Então, algumas questões como saúde e biossegurança, elas estão sendo levantadas com muito mais força a partir de então. Então, basicamente, quando se trata de tendências no mercado alimentício, a gente vê que existe uma tendência aí para os clientes prezarem, né, pela origem desse alimento. Então, basicamente, existe uma predileção, né, por alimentos que tenham transparência no processo produtivo de alimentos mesmo, no processo de produção do alimento e, de fato, nos métodos de conservação que esse alimento passa. Então, basicamente, os clientes, os consumidores de alimento, em geral, eles estão com a predileção por alimentos que tenham um processo de transparência mais explícito, né, no seu processo de produção, e que a origem desse alimento seja a mais saudável possível. Bom, e outra coisa que vem tomando uma proporção muito grande é a preferência por um delivery de qualidade. Então, a gente nota que nesse período de pandemia, o delivery ele foi muito utilizado, pelo fato das pessoas não poderem sair de casa, estarem isoladas ali no seu ambiente familiar. Então, esse delivery de qualidade ele vem chegando com muito mais força no mercado de alimentos. E outro ponto assim, a tentar são as tendências do mercado. Então, quais são os alimentos que estão em alta hoje? Então, a gente vai ter alguns ingredientes que aumentam a imunidade, que reduzem o risco de doenças e que ajudam no bom funcionamento do organismo. São 3 pontos que linkam, né, que se linkam. Então, trazendo um pouquinho sobre isso, segundo uma pesquisa realizada pela companhia americana ADM, as demandas e as exigências alimentares dos consumidores estão mudando muito rápido. Então, isso tem levado com que as indústrias do setor alimentício invistam em novos produtos e em posicionamentos para acompanhar essas transformações. Então, é possível identificar um aumento na busca por alimentos e bebidas funcionais que nutrem o nosso corpo, que ajudam a melhorar o sistema imunológico e o aparelho digestivo também, né? E para trazer essa saúde, tanto física quanto mental. E aí nós temos também os produtos naturais. Essa demanda ela tem crescido bastante e as pessoas buscam cada vez mais produtos naturais, produtos orgânicos, sendo essa uma tendência no mercado hoje. Então, ela ganha ainda mais vantagem quando entra a questão da sustentabilidade, que é algo que também está em alta no mercado e ela é vinculada ao seu negócio de forma orgânica. Então, tem aquela ideia de que seu negócio se preocupa com o meio ambiente, com a sustentabilidade, é um ponto muito bom. Outra coisa são produtos de origem não animal, produtos veganos, vegetarianos. Então, hoje não faltam marcas, né, opções de alimentos de origem vegetal, para que qualquer pessoa interessada possa estar conhecendo mais dessa tendência que vem crescendo cada vez mais no mercado dos alimentos. Mas como se adequar às novas tendências, né? Adotando um modelo de gestão eficiente, focado na praticidade, na segurança e na experiência do cliente. São 3 pontos muito importantes para quem trabalha com o público nesse ramo de alimentos, né? A praticidade, que o seu cliente ele quer algo rápido e fácil,
a segurança do seu alimento, um produto fresco, de qualidade, e a experiência do cliente, que é um pilar muito importante, que faz com que o seu cliente continue comprando com você. Perfeito. Mas, de fato, como impulsionar, né, esse mercado de alimentos com essa gestão eficiente, né? Então, basicamente, para que esse impulsionamento ocorra, é preciso incorporar, né, algumas medidas que, de fato, sejam capazes de transformar a realidade do teu estabelecimento. Então, para que o seu estabelecimento se diferencie dos demais, para que ele tenha um diferencial, de fato, e possa se mostrar mais presente no mercado de alimentos, existem algumas medidas, algumas ações que podem ser tomadas, que podem ser implementadas no teu negócio para que essa gestão ocorra de forma mais eficiente. Mas quais medidas são essas, né? Vamos lá. Primeiro, a gente trouxe o controle de estoque. O que é, né, o controle de estoque? A gestão de estoques, ela é um grande desafio para os gestores de grandes estabelecimentos hoje, dos pequenos também, principalmente, uma vez que a gente tem aí que cerca de 30% do faturamento da maioria das empresas, ele é investido em compras e no armazenamento de mercadorias. Então, a gente considera que a maioria dos insumos, eles são perecíveis, e então um erro de cálculo, ele pode gerar muitos prejuízos. É por isso que hoje em dia, o uso de sistema do controle de estoque, ele é muito mais do que um luxo para um restaurante, ele é uma condição básica para que a gente consiga ter essa otimização dos recursos, a previsão e o planejamento das suas ações futuras e, assim, a redução dos gastos. Mas como assim? Vou dar um exemplo bem prático, né? Quando entra a mercadoria no seu estabelecimento. Então, a gente precisa ter o dia, o mês e o ano da entrada daquele produto, o prazo de validade daquele produto, a quantidade, o valor unitário e o nome e o contato do fornecedor. São essas informações que a gente precisa saber quando o produto entra lá para o seu estabelecimento. E na hora da saída, a gente tem que saber o dia, o mês e o ano da saída, a quantidade que saiu do estoque, o custo unitário e o motivo da saída. Então, por exemplo, saiu um quilo de carne. Então, esse 1 quilo de carne saiu para fazer tal prato, tal dia. Então, tem que ter esse controle. Por isso que é muito importante. Além disso, é muito importante também escolher alguém responsável, organizado, que seja da sua confiança para estar regularizando tudo isso. Então, ele deve ser treinado especialmente para isso, sabendo onde e como guardar cada produto, além de preencher a planilha. Porque é um trabalho manual e tem que ser realizado de forma constante, né? Para que você tenha esse controle de tudo aquilo que está entrando e saindo do seu estabelecimento. Saber quando que você vai precisar comprar tal produto, porque você vai ter essa previsibilidade. Outro ponto, né, que também ajuda bastante nos estabelecimentos hoje em dia, que também é algo que está entrando na tendência, é o PGRS. Então, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de forma bem técnica, ele é um documento técnico que tem um valor jurídico que vai demonstrar a capacidade de um empreendimento de gerir seus resíduos gerados de forma ambientalmente adequada. Então, isso vai garantir a adequação à legislação, o selo verde, vai garantir um retorno financeiro, porque você pode utilizar dos resíduos para outras atividades, e também a aplicação dos 3 R's, que são reduzir, reutilizar e reciclar. Então, basicamente, no PGRS, a gente vai fazer uma destinação correta daquele resíduo que aquele local está tendo e, com essa destinação correta, ter um retorno financeiro, de acordo com o produto. Aqui a gente tem um fluxograma de produção de um dos nossos clientes, que foi de polpa de fruta. Então, aqui a gente tem o recebimento das frutas, a pesagem, depois a seleção manual das frutas, a lavagem. Aqui a retirada das sementes e cascas, que é um ponto muito importante, vou falar depois. Depois o resfriamento, a despolpadeira, congelamento, a embalagem, a esteira de embalagem e a câmara fria, e assim finaliza. Sendo que nesse processo, a gente tem aqui a retirada de sementes e de cascas, né? Que vai ser um resíduo que vai ser gerado durante esse processo da produção de polpa de fruta. Então, no serviço de PGRS, a gente trouxe a proposta da construção de uma composteira, né? Que ele é como é que eu posso dizer? É um equipamento montado, né? Que vai
onde vai ser colocado as sementes e as cascas, qualquer tipo de resíduo, né, resíduo orgânico, que vai ser colocado dentro dessa composteira e ele vai gerar biofertilizantes líquidos que podem ser vendidos, né, gerando esse retorno financeiro. Então, é uma opção para o resíduo que provavelmente seria descartado e o gestor do estabelecimento poderia estar lucrando com isso. Perfeito. E agora, falando um pouquinho sobre otimização de processos, né? De fato, essa otimização de processos ela é muito importante, tá? Então, basicamente, o mapeamento desses processos do estabelecimento e, de fato, do espaço físico, ele se faz muito importante porque isso gera uma otimização, né? Então, basicamente, quando a gente trata de otimização de processos, a gente está falando de otimização de espaço físico, de maquinário e, de fato, do layout produtivo daquele estabelecimento. Então, para que haja uma otimização desse processo e a eficiência aumente, de fato, né, no processo de produção lá, a gente elabora, né, um fluxograma de processos que faz com que aqueles processos, de fato, do teu ambiente produtivo seja produzido com mais eficiência. Então, outra coisa que é muito importante também nessa parte da otimização é a preparação da equipe. Então, nada adianta da gente ter um espaço físico bem otimizado, um layout produtivo bem elaborado, se a tua equipe não vai estar preparada para lidar com situações variadas dentro do processo, né? Dentro do espaço e do layout físico que foi elaborado. Então, essa otimização de processos é muito importante, ele é uma característica que todos os estabelecimentos do sucesso têm, porque isso aumenta em muito a eficiência da produção do alimento. Então, essa otimização, né, ela pode gerar até, de fato, aumento da produção, né, o que, de fato, aumenta a eficiência e aumenta os lucros também do estabelecimento. Bom, aqui é um fluxograma, né, de layout produtivo. Então, basicamente, ele evidencia aqui alguns fluxos, né, alguns fluxos, por exemplo, de saída de forno, de embalagem, de estocagem, né, de funcionários, por exemplo. E aí ele explana, né, de fato, como funciona todo o fluxograma, todo o processo de produção, onde se concentram mais processos produtivos, né? Isso daí tudo é estudado na hora de fazer um fluxograma de layout produtivo de fato, para que esse processo de eficiência seja mais eficiente. Pronto. A gente chegou na ficha técnica, é uma coisa bastante falada quando a gente abre um restaurante. A ficha, ela é um documento onde vai conter todo o controle da qualidade e da quantidade dos seus produtos. É ali onde você vai ter a padronização, né, da sua produção e do produto final, garantindo a otimização da produção e o controle dos insumos. Na ficha, a gente consegue padronizar o seu produto. Já aconteceu muito, assim, não sei se com vocês, mas você ir num restaurante um dia e vir uma determinada quantidade de comida, depois você ir em outro dia e vir menos a quantidade. Então, isso é um erro de padronização na cozinha daquele estabelecimento. E a ficha faz com que a gente tenha essa padronização. Até mesmo na troca de funcionários, né? Acontece muito nos estabelecimentos. Com a ficha, o funcionário novo, ele consegue visualizar o padrão que aquele restaurante segue e continuar a padronização, mesmo ele sendo um funcionário novo, que não conheça tanto. Então, é muito importante. Aqui a gente tem um modelo, né, da nossa planilha no Excel, uma planilha toda automatizada. Então, aqui a gente mostra a parte dos ingredientes, as quantidades, o PB, né, o PL, que é o peso bruto, o peso líquido, as quantidades exatas de cada produto. Tem um modo de preparo, que é algo muito importante também, que é o que gera essa padronização. O tempo de preparo, o número de porções, e aí tem a parte da margem de lucro também, que é onde vai ser colocado o preço do produto que você compra, a quantidade que você usa na receita, e assim a planilha vai gerar o custo líquido do seu produto.
Então, né, nesse aqui, temos um exemplo, o ovo, né? A pessoa gasta 1,41 de ovo nessa receita, sendo 30% da receita composta por ovo. Então, aqui a gente consegue ter uma visão macro, né, do que você está gastando naquela receita, o que é que pode estar, assim, sei lá, leite, a marca Betânia. Então, a gente está gastando mais, a gente poderia estar comprando uma marca mais barata para deixar o nosso custo total mais barato e ter uma margem de lucro maior. A gente consegue ter essa visão. E aí, com isso, a gente consegue ter o custo total do produto, colocar o preço de venda do produto e ter uma margem de lucro. A planilha vai dar uma margem de lucro. A gente recomenda que a margem de lucro do produto seja de 85% para cima, porque é uma margem de lucro boa. Perfeito. Voltando um pouquinho lá, porque eu falei no começo, né? A questão do delivery. Então, a implementação ou o melhoramento do delivery é uma ação, é uma medida, né, que pode ser tomada para, de fato, melhorar a gestão e a eficiência do teu produto no mercado de alimentos. Então, alguns pontos são importantes na hora, né, dessa implementação e do melhoramento. Então, o estudo da plataforma, né, é muito importante porque cada plataforma ela se adequa de uma forma diferente ao perfil do cliente. Então, uma plataforma de delivery pode ser melhor do que outra, dependendo do tipo de cliente que tu tem ou do tipo de produto que você vende, de fato. E aí, outra coisa muito importante também nessa hora da implementação do melhoramento é o estudo, né, dos produtos que vão ser oferecidos no delivery, porque a gente sabe que nem todo produto ele é adequado para estar no delivery, porque existem tempos de vida útil diferentes para cada alimento. Por exemplo, um alimento mais gelado, ele pode chegar derretido ao cliente, e aí, de fato, será que esse produto é interessante para botar no teu delivery? E, de fato, você oferecer essa experiência ao cliente de receber um produto derretido, ou um produto frio, um produto murcho, por acaso. Então, isso é uma questão muito importante na hora dessa implementação. E o oferecimento de uma experiência incrível, né? Quando a gente fala de experiência incrível no momento de delivery, é aquela questão de detalhes, né? Acho que todo mundo já recebeu aquela embalagem meio ruim e que estava meio mal cuidado mesmo. E aí a gente entra nesses pontos aí, né? Nessa experiência incrível. Uma embalagem bem elaborada, um estudo de embalagem bem feito, né? Para que o alimento chegue na casa do cliente com a temperatura correta, com a textura correta, sabor correto. E aí são esses pequenos detalhes, né, que vão trazer essa experiência incrível ao cliente, né? E tudo isso é estudado durante essa implementação e melhoramento do delivery. Bom, a gente falou de algumas tendências, né, de algumas medidas que podem ser adotadas, né, e devem ser adotadas, na verdade, para que essa gestão ocorra de forma mais eficiente. Mas, de fato, o que pode acontecer, né, se essas medidas elas não forem adotadas, né? A Nara falou de ficha técnica, e aí a gente toca no ponto de falta de padronização, que de fato é uma questão muito, muito delicada, né? Quando a gente nota que realmente um produto não está padronizado, a gente vê que a ineficiência nos processos produtivos, né, daquele estabelecimento. Ou seja, que o processo de produção não está sendo como deveria ser. E isso daí pode acarretar em prejuízos financeiros, de fato, porque ou você vai ter um prejuízo financeiro por excesso ou por falta. Então, de uma forma ou de outra, você vai acabar perdendo, né, durante esse processo produtivo aí, que vai gerar ineficiência no geral. Pronto. Outros pontos também que podem estar acontecendo se essas medidas não forem adotadas é a experiência negativa dos clientes. Então, é algo, como eu falei lá no início, a experiência do cliente é algo que conta muito para que ele seja um cliente fidelizado na sua marca. O estoque ineficiente, com o controle de estoque, a gente consegue ter o controle das entradas e das saídas, e sem isso a gente fica muito perdido do que está entrando, do que você está gastando, o que é que eu vou precisar comprar na próxima semana, e além do fluxo de caixa no vermelho. Então, assim, com a adoção de medidas de gestão eficiente, que a gente falou muito aqui, é muito mais provável que o seu negócio ele esteja apto às novas tendências do mercado. E assim, ele consiga transformar sonhos em realidade.
Foi tudo isso, gente. Esse aqui é o nosso número para contato. Também tem o nosso @ do Instagram. Quem quiser pode ir lá. A gente posta muitos conteúdos legais também sobre as novas tendências do mercado. E foi tudo isso. Muito obrigada. Obrigado, gente.